O Pentágono revelou novos detalhes dos ataques ao Irã. Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens incríveis do teste da tal bomba que é devastadora, consegue penetrar numa montanha e explodir dentro dessa montanha, não apenas no ponto de impacto no solo. Mas antes disso, tem uma questão que permanece em aberto nesses ataques americanos lá no Irã. A extensão dos danos às instalações nucleares iranianas. A gente vai ao vivo até Washington conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, hoje o Pentágono fez mais uma coletiva de imprensa para dizer que a operação foi um sucesso, que os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas foram bem-sucedidos e destruíram completamente as instalações, ou seja, o Pentágono repetindo aquilo que diz o presidente Donald Trump e a informação que contradiz um relatório do próprio setor de inteligência dos Estados Unidos. Hoje e amanhã, a ideia é que autoridades do governo federal falem ao Congresso justamente para tentar responder a essa pergunta. Porque o relatório do setor de inteligência, ao qual a CNN teve acesso, fez uma avaliação inicial mostrando que as instalações não ficaram completamente destruídas. Donald Trump diz que não, que as instalações foram sim destruídas, assim como as autoridades do Pentágono que falaram hoje. As autoridades também disseram que os iranianos até tentaram se preparar para evitar os danos maiores do ataque, cobrindo os acessos às instalações com concreto e tentando mudar o urânio de lugar, transferir o urânio de lugar, mas isso não aconteceu. É uma versão diferente daquela que contam os iranianos. Uma autoridade iraniana disse que, na verdade, a maior parte do urânio altamente enriquecido, a 60%, foi transferida de lugar dessas instalações, ou seja, os iranianos teriam conseguido sim se preparar. Então, são duas versões diferentes que dizem os iranianos e que dizem os americanos. E mesmo aqui, então, existe essa divisão no Congresso, principalmente com a oposição cobrando às autoridades federais as autoridades do governo, Donald Trump, sobre qual exatamente que foi o impacto desses ataques, com essas audiências, então, no Congresso hoje, no Senado e amanhã na Câmara dos Deputados. Essas são as questões que ficam e, enquanto isso, o governo Trump também analisa limitar a informação que é compartilhada com o Congresso, os documentos que são compartilhados com o Congresso, já que a porta-voz aqui da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que esse relatório de inteligência foi, na verdade, vazado por alguém que queria descredibilizar os esforços e os feitos de Donald Trump. Então, é preciso limitar o número de pessoas que têm acesso a esse tipo de documento, algo que a oposição está contestando e criticando bastante. Então, esses ataques acabaram gerando muita polêmica, a princípio pela questão sobre se Trump poderia ordená-los ou não, sem consultar o Congresso, e agora sobre essa questão de quais os impactos de fato nas instalações nucleares, o que acontece a seguir e como de fato o governo compartilha esse tipo de documento com os congressistas. Então ainda gera muitas questões aqui nos Estados Unidos. A gente separou um trecho do que disse mais cedo o secretário de Defesa americano Pete Hegseth sobre a questão do urânio ter sido transferido ou não das instalações nucleares. Vamos ouvir. Right there. For certain that the uranium was removed from the facility before the B-2 struck. So I'm not aware of any intelligence that I've reviewed that says things were not where they were supposed to be, moved or otherwise.